Bom dia, meus amados. Aqui está falando é o professor Mateus. Hoje nós chegamos ao fim de mais um livro bíblico, o Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos expor o capítulo 15 e o capítulo 16, como nos outros dias. Espero que você tenha feito uma boa leitura. Se você não fez, te aconselho a fazer, porque nós percebemos, com exceção do capítulo 16, os capítulos de Marcos são muito extensos, então eles contêm muitas histórias e nós não conseguimos abordar todas com profundidade, então é importante que você leia. Nós vamos dar um panorama geral para você. Espero que você tenha feito uma boa leitura do Evangelho de Marcos. O capítulo 15 já começa a falar de Jesus perante Pilatos, e você vai perceber que Marcos é sucinto na narração da paixão de Cristo. Ele é sucinto ao narrar a morte e a ressurreição. Ele não fornece tantos detalhes como outros evangelhos, mas ele vai dizendo que de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todos os sinédrios chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. E aí Pilatos pergunta, se ele é o rei dos judeus, e ele fala, tu dizes. E respondeu Jesus, E os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja quantas coisas eles estão te acusando. E Jesus de novo ficou quieto, não respondeu. Ele ficou impressionado com isso. E aí ele pensa o seguinte, que era importante fornecer uma possibilidade de Jesus sair. Ele percebeu que era uma questão de briga religiosa, ele não queria se envolver. E ele podia, por ocasião de uma festa, soltar um prisioneiro, e ele pensou que ao dar a opção, as pessoas optariam por libertar Jesus, o povo, porque ele achou que isso era uma trama só dos líderes religiosos. Ele não sabia, da grande trama, uma trama eterna que estava envolvida nisso. Ele achou que podia fazer algo, mas o povo optou por Barrabás. E interessante que o povo pede para libertar Barrabás, e aí Pilatos pergunta, mas o que eu vou fazer com o outro, que está falando de Jesus, que vocês chamaram o rei dos judeus? E eles não só declararam a libertação de Barrabás, mas também como a sentença de Jesus, porque Pilatos pergunta, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer ao outro, que é o rei dos judeus? Eles gritaram, crucifica-o. E aí ele perguntou, mas por que crime? E ele responde o crime dizendo, crucifica-o. E ele aí, desejando agradar a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Já o verso 16 começa a contar sobre o grande sofrimento de Jesus, sobre a zombaria. Os soldados começaram a zombar de Jesus, e os soldados começaram a caçoar dele, e começaram colocaram ele um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Diziam, salve o rei dos judeus, batiam-lhe na cabeça com vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe sua própria roupa, então levaram para fora a fim de crucificá-lo. Verso 21 já começa a falar da crucificação. E aí começa a dizer sobre certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Eu acho muito interessante esse texto, que mostra um outro homem carregando a cruz para que Jesus fosse crucificado nela. E isso me traz tantos ensinamentos, porque a cruz, ou seja, a missão era de Jesus, mas embora Deus levantou alguém para ajudar Jesus na missão, ninguém pôde morrer no lugar de Jesus na cruz. Isso traz também um pouco da nossa missão, da nossa necessidade de carregar a nossa cruz e de cumpri-la. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, mas no fim, a responsabilidade de cumprir com aquilo que Deus nos mandou fazer, assim como Jesus havia recebido a ordem de morrer na cruz, é nossa, não tem como ser transferida. E o verso 22 fala que Jesus foi levado para um lugar chamado Gólgota. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram dividindo a roupa dele, tiraram sortes para saber com que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. O que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você
você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Eles estavam fazendo referência quando Jesus disse, né, que que aquele templo seria destruído, em 3 dias ele seria levantado, mas Jesus estava falando sobre si mesmo, sobre o próprio corpo. Mas eles ficaram com isso, a falta de entendimento e revelação, faziam eles pensarem que Jesus em algum momento tinha dito que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias. E da mesma forma os chefes sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele, dizendo: salva os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desce da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Aqui, Marcos não vai dizer que um se arrepende, que um dos ladrões da cruz se arrepende e Jesus o salva. O que ele está passando, o foco dele é que quando nós vemos uma narração, nós temos que entender o que o narrador está querendo mostrar, porque quando o narrador ele ignora alguns detalhes da história, o foco dele é diferente dos outros narradores que focaram em alguns detalhes. E o foco de Marcos está aqui, que Jesus ele foi crucificado, zombaram dele, insultaram ele morreu entre os transgressores, rasgaram as vestes dele. E aí ele já vai narrar no verso 33 que houve trevas em toda a terra no meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre e colocou a esponja na vara e deu para Jesus beber e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era filho de Deus. Tem muitos detalhes aqui nessa passagem, né? O véu que se rasga, essa esponja presa na ponta da vara, embebedada em vinagre que foi passado na boca de Jesus. Algumas pessoas que tentam entender o que essa esponja estava fazendo ali, o que essa vara estava fazendo ali. Alguns dos entendimentos é que essa esponja era usada para asepsia. O que era a asepsia? As pessoas defecavam, usavam ali as latrinas, e essa esponja no vinagre era para fazer a asepsia do local, da sujeira das fezes. E eles usavam a vara para mergulhar de novo essa esponja no vinagre. E essa esponja foi colocada na boca do nosso Senhor, chegando no limite da sujeira, no limite da crueldade humana contra o nosso Deus que veio ao mundo só para salvar. E o ser humano mostrou o que havia de pior nele. E o matou da maneira mais cruel e mais injusta que poderia ser. E ele suportou tudo isso, não porque o mataram. Jesus disse que ninguém poderia tirar sua vida, ele a dava. Então Jesus se colocou diante dessa circunstância por amor a nós, por nos amar, por entender que não havia outra solução, não havia outro jeito. Ele sofreu a nossa dor, ele foi humilhado, e quanto mais humilhado Jesus foi, quanto mais entendemos a sua humilhação e o escárnio que foi contra ele, mais entendemos que tipo de castigo nós merecíamos, que tipo de tratamento nós merecíamos. No verso 42, vai falar sobre a preparação, né? A vésperas do sábado, Jesus tinha morrido, já ia virar para o sábado, tinha que fazer alguma coisa. José de Arimateia, outros evangelhos vão dizer que José de Arimateia e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus. E eles eram discípulos, vamos falar de José de Arimateia que está aqui, era um discípulo que seguia Jesus em secreto. Ele não tinha se revelado até então. E ele se manifesta num momento crítico para cuidar do corpo de Cristo. Eu aprendo também coisas lindas com isso, né? Tem muita gente que ainda não se manifestou como um verdadeiro discípulo de Cristo, ainda está receoso, mas vai chegar um tempo onde qualquer discípulo, qualquer pessoa que se diga discípulo de Jesus e o seja de verdade, vai ter que se manifestar para ajudar a edificar o corpo de Cristo, que é a igreja hoje. Isso é uma simbologia, mas aqui não, aqui era real, era o corpo mesmo, físico, que José de Arimateia teve que cuidar e colocar no sepulcro. Isso era sexta-feira, e antes de virar sábado. Quando terminou o sábado, né, e aí Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo,
Bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E aqui vai narrar uma sequência de fatos. Primeiro elas encontram um homem, um jovem sentado, e era um anjo, né? E ele fala que Jesus havia ressuscitado, e ele instrui elas a dizer aos discípulos que ele estava indo adiante deles na Galiléia, mas tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus, aí o verso 9 vai dizer, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ou seja, domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela não, ela, diferente das outras, ela foi lá e contou, porque até então as outras tinham visto um anjo. Agora Maria Madalena vê Jesus e ela relata aos discípulos, o verso 11 vai dizer que quando ouviram Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. No verso 13, falando dos 2 discípulos que Jesus também se revelou a ele, provavelmente é o mesmo discípulo que Lucas narra, os discípulos no caminho de Emaús. Quando eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu e os confrontou por sua incredulidade. E Marcos é bem sucinto, porque já no verso 15, Jesus já está mandando eles pregar o evangelho. No verso 16, Jesus traz aquela frase bem conhecida por todos nós, que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o verso 17, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então essa é a promessa para aqueles que creem em Jesus e para aqueles que seguem Jesus. Nós podemos ir e viver tudo isso que Jesus prometeu nas Escrituras. O verso 19 vai dizer, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Que você hoje entenda a maravilha da graça que o alcançou e o salvou. Que você compreenda que o Senhor te chamou para ir e pregar o evangelho da salvação. E que você saiba que você não está sozinho e que o Senhor está com você. Existem sinais que podem te acompanhar para que essa mensagem seja confirmada, que você possa viver na luz dessa palavra, na verdade desse texto, e crendo que o Senhor te salvou e te resgatou para Ele, para que você pertencesse a Ele, para que você servisse a Ele e que para você caminhasse com Ele. Que você fique com esses textos lindos em seu coração e que nessa manhã você possa refletir no tamanho da morte, no tamanho da dor que Jesus sofreu por te amar. Se você tem algum problema com sua autoestima, algum complexo de inferioridade, se você está buscando a aprovação dos outros, para que os outros te digam que de fato você tem algum valor, esqueça tudo isso, só lembre da cruz. E quando você lembrar da cruz, lembre de Jesus morrendo por amor a você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus é a revelação do amor de Deus por você. É o momento onde Jesus recebe todo o castigo em seu lugar e nos livra da ira de Deus que estava direcionada sobre nós, porque somos pecadores. Que você possa, nessa manhã, desfrutar da alegria de ser salvo e de ser amado. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.